Tem duas consequências muito graves das intervenções de bancos centrais: incentivar irresponsabilidade e enganar investidores e a população. Isso é importante de entender, dado que sexta-feira, né, ontem, o Ilan, né, presidente do Banco Central, chegou lá com 20 bilhões de dólares prometendo, vamos baixar isso aqui, sentou a marreta, controlou o dólar, e daí a galera lá que diz que defende livre mercado e livre informação de preço aplaudindo. Curioso como essa coerência vai pela janela na hora que, enfim. Mas isso aconteceu, e é importante a gente entender quais são as consequências disso, porque agora, no curto prazo, tem muita gente contente, não, porque trouxe sanidade ao mercado, o mercado estava indo muito longe, estava acontecendo coisa muito ruim e tudo mais. Mas quais são as consequências de longo prazo disso? Porque a gente não pode achar que intervenções desse tamanho, o cara vai lá e faz, não dá nada, não, ele foi lá, qual que foi a última vez, né, tinha um problema, o Estado foi lá intervir, consertou e nunca deu nada. Não dá pra levar mais a sério isso, né? A primeira consequência é aquilo que eu falei de incentivar irresponsabilidade, que é o que é chamado, né, o nome técnico, risco moral, que é o seguinte: um investidor qualquer, a qualquer momento, não importa no que ele tá, mesmo você na tua vida, você decidir fazer um curso ou não, ou sair do país fazer alguma coisa ou não, é uma decisão de investimento. Você vai se expor a um risco, certo? Tem uma chance dos troços dar ruim, é simples. Então, você tem que pensar, olha, qual é o meu ganho em relação a qual é o meu risco? Como é que eu posso... Eu tenho esse risco. Como é que eu posso fazer outro investimento que me protege desse risco? Como é que eu posso estruturar as coisas aqui de maneiras a reduzir o meu risco? E se o risco subir demais, talvez seja melhor eu segurar a coisa, eu vou ganhar um pouquinho menos, mas, né, a gente não tá fazendo uma roleta russa aqui nessa história. O que acontece? Quando o Banco Central chega e fala, eu vou intervir para evitar grandes crashes, se o dólar disparar demais pro infinito, ou se a bolsa cair muito, ou se der um grande problema, papai Banco Central vai chegar e tirar o filhinho mimado, abestalhado da cadeia porque fez cagada pela 9ª vez essa semana. Qual vai ser a consequência? Os caras vão tomar mais risco. É simples. E também para você ver como é que operam incentivos. Eu comecei a falar nos vídeos para você se inscrever, para você ativar o sininho e receber as notificações do vídeo, e para você dar like e compartilhar os vídeos. E aí a velocidade de crescimento do canal dobrou, então eu vou fazer essa parte aqui para pedir para você se inscrever, ativar o sininho, dar like, compartilhar os vídeos, fazer todas essas coisas aí, que de fato ajuda. O canal tá crescendo 2 vezes mais rápido, mas voltando ao vídeo, desculpa pela intermissão aí. Quando você tem um banqueiro central, seja o presidente do Banco Central aqui, seja o Brasil, ou seja como acontece nos Estados Unidos ou qualquer outro país, que garante que ele vai pagar a conta da festa, é claro que a festa vai ficar muito cara. Esses investidores vão se expor a risco desnecessariamente, sabendo que eles serão salvos no caso de uma emergência. O primeiro exemplo disso é 1987, que deu um puta crashzão lá, foi 22% no Dow Jones no mesmo dia. Cara, pior dia da bolsa americana em toda a história. Aí o Greenspan, né, o Alan Greenspan, presidente do Banco Central, ele tava fora, né, voltou pro Banco Central e começou a comprar tudo, começou a erguer tudo, começou a fazer tudo que ele podia fazer, tentando dar todas as garantias possíveis pro mercado de que não importa o que acontece, papai Greenspan vai salvar e pagar essa conta. Qual foi a consequência disso? A bolha de 2001 e a bolha de 2008. O cara, vamos jogando juro pra baixo pra salvar os caras. Então pode pegar risco, pode pegar irresponsabilidade, pode dar um empréstimo pra gente que não tem condição de pagar, pode comprar esses derivativos loucos que nem você sabe direito como é que funciona esse troço aí, porque se der bom, você embolsa, se der ruim, papai Banco Central vai pagar a conta. É claro que deu ruim. É claro que deu os ruins estrambólicos, não é coincidência que em seguida dessa política que ele fez nos anos 90, você tem a bolha.com e a bolha de 2008. Aí o que acontece? Mudou o presidente do Banco Central, Ben Bernanke. Manteve essa política. Entrou a Janet Yellen, manteve essa política. Agora com o Jerome Powell a gente não sabe, não dá pra saber exatamente. Mas essa política de salvar os caras tem inclusive um nome no mercado, se chama The Greenspan Put. Put é uma operação, eu não vou tentar explicar como é que é isso, mas virou um nome, virou um termo, virou uma coisa a ser estudada, que é investidores saberem por fato que papai Banco Central vai salvar os caras. E daí você falava, não, eu vou aqui segurar, eu vou fazer uma defesa contra risco, eu não vou me expor a esse negócio. O trader do lado ia virar pra ele e falar, você é burro, né, cara? Cara, open bar, enche a cara, velho. E deu. No que deu. E isso, inclusive, tem um efeito interessante. É um efeito desastroso, mas é interessante que, assim, mesmo, de novo, nesse exemplo do cara que não vai tomar o risco, mesmo o cara que olha e fala, isso aqui tá errado,
Isso aqui tá errado, eu tenho uma objeção moral a isso. Não é certo eu me expor a um risco gigantesco sabendo que o Banco Central vai me salvar, porque o outro cara, alguém que tá lá na rua, que é encanador, que vai ter que pagar essa conta, eu sei que isso tá errado, não vou fazer isso, eu vou fazer investimentos mais seguros. Esse cara que fizer isso, esse cara que tiver alguma espinha moral na cabeça dele, vai ter um retorno, né? Vai ter um desempenho menor, vai ter um desempenho reduzido, porque ele não tá tomando quanto risco quanto ele poderia. E os caras que falam, dane-se, joga na conta do Banco Central, vão ter um investimento maior, vão ter um retorno de investimento maior. Então o que acontece? A população, o pequeno investidor, o cara que às vezes comenta aqui no vídeo perguntando assim se era pra eu comprar dólar, se é pra comprar dólar ou não, a vovozinha que investe na Petrobras porque acha que a Petrobras é uma empresa forte do Brasil e tal, esse vai ser enganado, vai ser fraudado, vai ser ludibriado por essa distorção a botar dinheiro no cara que mete mais risco. E aí o que acontece? Você tem bolha atrás de bolha e atrás de bolha. Não é à toa que a taxa de juros do Banco Central Americano nos últimos 30 anos, 30, 40, desde o Alan Greenspan, só cai. Porque o que acontece? Toda vez que os caras tentam salvar o mercado, você faz uma festa, uma loucura ainda maior. Os caras entram em mais irresponsabilidade, porque você tem que dar mais dinheiro pros caras pra salvar eles da cagada anterior. Aí eles fazem mais outra cagada, e o Banco Central chega lá e fala, ah, tá, não, papai Banco Central vai salvar. Passa a conta aqui que o papai tem os advogados. Salva os caras, eles vão lá e armam uma festa maior. E agora essa festa que tá acabando aí, que é depois de tudo que os bancos centrais fizeram pra tentar salvar o mercado. Isso aí você vai dar uma cagada estrambólica. E pior que tem maluco que defende livre mercado, que fala, não, formação de preço é importante, não pode ter distorção, intervenção na economia é ruim. E vai e defende isso. E daí quando vem aqueles esquerda lá que não sabem nem que controle de preço dá errado e falam, ah, tá vendo, os capitalistas defendem isso, a gente, né, nós libertários que defendemos o livre mercado tem que ficar explicando a incoerência desses caras. É uma coisa bizarra. Mas isso tem um nome, né, esse troço tem um nome, se chama risco moral, o Banco Central vai lá proteger os caras vão fazer cagada. Trazendo isso, por exemplo, o brasileiro, você fala, ah, o papai Ilan vai chegar martelando o dólar. Então, olha, se o teu investimento tem risco de dólar dele disparar lá, não se preocupa, bota na conta do Banco Central que nós salva. O que vai acontecer, maluco? Vai se expor mais a dólar. Mais empresas vão se endividar em dólar, porque vão falar, bom, se o Ilan fala que salva, né? Se o Banco Central fala que salva, então terceiriza o risco. Vão tomar mais risco, e só aumenta a quantidade de erros que vão ser cometidos e só aumenta o tamanho da próxima porrada de dólar que a gente vai tomar. Seja ela amanhã, seja ela, bom, amanhã é domingo, seja ela semana que vem, seja ela daqui a um mês, um ano, 10 anos. Não tem como, cara, não existe essa ideia, é uma coisa bizarra, essa ideia assim de que você vai isentar o cara de qualquer responsabilidade, ou da maior parte da responsabilidade por erros grandes, e ele vai parar de cometer erros. É uma bizarrice. A gente sabe isso. A gente sabe que se você criar um filho assim, vai dar merda. A gente sabe que se você manter intervenção no mercado, intervenção de preços assim, na economia normal, a carne, isso vai dar... Aí quando vai pra bolsa, o cara fala, não, mas é que tem que acalmar os mercados. E por que os mercados estão tão nervosos? Porque eles fizeram um monte de burrada da última vez que foram salvos. Ah, mas vai ser muito duro aprender a lição. Vai. Depois que você tem aquele filho mimado, ficou sendo salvo pelos pais por 10 anos e você tira ele e fala pra ele se virar, vai dar uns problemas. A opção é você ficar mais 50 anos fazendo isso. Você acha que é assim que você tem que criar um filho? É difícil alguém responder isso falando que sim, mas, né? Enfim, isso é o primeiro problema. O segundo problema é uma distorção de informação, que é o que eu falei no começo do vídeo, né, lá na introdução, que é você enganar investidores, você enganar a população. Porque isso é um ponto muito importante do Hayek, economista de escola austríaca. Eu tenho que explicar isso porque tem muita gente nova aqui no canal. O Hayek é um economista de escola austríaca, ganhou um prêmio Nobel lá, infelizmente não foi o Mises, inclusive tiveram que esperar o Mises morrer para dar o prêmio pro Hayek, porque ia ficar feio não dar o prêmio pro Mises, embora ele fosse melhor que o Hayek, mas isso é outra discussão. Ele fazia uma analogia que é o seguinte: preço é uma informação. Isso está colocado de maneira geral dentro da escola austríaca, mas o Hayek ele focava muito mais nesse negócio de transmissão de informação. Quando você olha para o preço de alguma coisa, ou para o movimento do preço de alguma coisa, você está aprendendo. Não só, você tá descobrindo coisas, não só sobre aquela coisa, mas sobre outras coisas subjacentes a isso. Sobre outras coisas que podem se relacionar a isso. Então o que acontece? No exemplo do Brasil aqui, o dólar disparando. O dólar sai de 3,20 para 3,90, você não precisa ser um mestre em análise política, um mestre em análise econômica, pra olhar pra isso e falar: eu acho que tem alguma coisa errada com o Brasil, né? Eu acho que tem
problema aqui. E a gente deveria se atentar a esse problema, a gente deveria se preocupar com isso, a gente deveria se preocupar com quem tá causando isso, a gente deveria ir atrás de quem tá causando isso, não pescotapa no cara, pro maluco se ligar, parar de fazer essas mancadas. A gente deveria, em português claro, ficar putaço, porque tem alguma coisa errada. Isso é uma informação. Ao você controlar o dólar para baixo, você disfarça isso, você faz com que tudo pareça bem quando não tá. Não é o dólar subir ou descer não é um problema em si. Ele é um sintoma de alguma coisa. Ele é um sintoma de que o Brasil não é um bom ambiente de investimentos, não fez boas reformas nesses últimos 2 anos, teve uma oportunidade, perdeu. Eu fiz isso num vídeo passado, né? Falei sobre isso num vídeo passado. O Brasil ainda é um ambiente avesso a investimentos, é um ambiente inseguro juridicamente. E isso não foi resolvido. E o Brasil escapava disso, porque os juros nos Estados Unidos estavam muito baixos e aqui tinha uma certa esperança de que o governo Temer faria reformas. Tá claro que não vai fazer, juros nos Estados Unidos estão subindo, então agora investidores vão sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, mostrando, evidenciando, escancarando, denunciando, né, uma delação premiada através disso, e mostrando isso no preço que tá errado o que tá sendo feito no Brasil. Tá errado. E daí acontece, mas vai dar muito problema. Vai dar problema. E daí todo mundo vai olhar e falar, tem que ver isso aí, tem que resolver esse problema. Porque isso aqui tá ridículo. Ao você atrasar isso, ao você disfarçar isso aí, de chegar com a marreta no câmbio e tudo mais, você impede que a população perceba que tem alguma coisa errada. Você cria uma falsa impressão de que tá tudo bem. De que não, né? De quinta-feira pra sexta-feira, 5% dos problemas no Brasil foram resolvidos. Por quê? Porque o câmbio caiu 5%. Parece, né? A gente que entende mais de economia e de investimento sabe. Pois é. Mas e a população em geral? Que olha e fala, não, resolveu. Essa que é a coisa. E quem que tá fazendo as cagadas? Político. Cara, é intervenção estatal. É intervenção estatal e ausência de reformas. E isso causa a queda da bolsa que tá rolando agora. Caiu já, minha nossa senhora, de 87 mil para 70 e baixo, já, uma coisa gigantesca em poucas semanas. O disparado do dólar causou vários outros problemas. E aí, o que acontece? A gente olha isso e a gente tem a chance, claro, é difícil, mas eu tô aqui ajudando, né? Eu tô tentando fazer meu trabalho pra ajudar isso. A gente tem a chance de conectar causa e efeito e ficar putaço com os políticos. Ao você baixar o dólar, você passa pano pra incompetência do Temer. E aí a galera acha que não, pensando bem, tá tudo bem. E continua fazendo cagada. Continua não percebendo os problemas, continua não cobrando, continua pensando que é só fazer uma intervenção lá que resolve. E qual é a consequência de longo prazo disso? A consequência de longo prazo disso é, de novo, risco moral, mais irresponsabilidade, e quem está cometendo erros não é exposto pela sua incompetência. O que vai dar isso aí? Vai dar a mesma coisa, vai dar década perdida atrás de década perdida. Mas Rafael, se o dólar estourar vai ser muito ruim. Vai. E quando der isso, a gente vai ter a oportunidade de perceber isso e resolver. Ou a gente pode fingir, né, querer acreditar na ideia que existe tal coisa como uma intervenção eterna. De que o Banco Central vai conseguir segurar o dólar para sempre, né? Não, é só não precisa fazer, não precisa reformar toda a economia do país, não precisa trazer mais liberdade econômica, não. Terceiriza lá pro Ilan, fala, Ilan, marreta nisso aí, segura o dólar, não precisa mais. É isso que vai acontecer. Não tem essa ideia, isso é impossível. O que você consegue fazer é enganar a galera por um certo tempo. E durante esse tempo, essa galera enganada vai continuar investindo, vai continuar agindo como se estivesse tudo bem no Brasil. E daí o que vai acontecer? Um belo dia, todo mundo vai olhar e falar, não, né? Tá errado, deu problema que a gente tem que sair correndo. Se eles tivessem saído correndo antes, se deixa o dólar correr, deixa dar umas coisas, e as pessoas se realinham, ia ter que correr menos. Agora que tá todo mundo mais investido, todo mundo mais alavancado, você tem empresa que toma mais crédito, você tem investidores fazendo tudo, agora a corrida vai ser maior. Aí você tem uma opção. Você pode mentir pra todo mundo ou deixar todo mundo correr. Mente pra todo mundo, vai. O que você acha que vai ser a próxima? Não é à toa que as crises, desde que começou essa história do Banco Central querer baixar a taxa de juros para suavizar a economia, trazer estabilidade, as crises são cada vez maiores. Não é uma pura coincidência, não é astrologia, não é mágica, não é neoliberalismo. É consequência dessa intervenção. Mas claro, tem gente que vai ficar olhando no curto prazo e aplaudindo lá o Ilan, o tecnocrata que desceu dos céus, né, para salvar o Brasil do dólar alto. Aí a galera vai achar isso. Muito bem. Quero saber onde é que vai estar essa galera quando a crise for maior lá na frente. Suspeito eu,
muito infelizmente, que vão estar lá pedindo outra intervenção. Mas a ideia aqui é ir tirando essa galera e fazendo a galera sacar que tem alguma coisa profundamente errada na economia e, quem sabe, começar a mudar essa mentalidade. Pouco a pouco a gente vai. A gente já tá acordando, já tem muito mais gente agora putaço com isso do que tinha antes e, esperançosamente, na próxima vez vai ter mais. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.